estamos gravando. Ou seja, pessoal, então nós vamos desenhar, primeiro tirar as medidas, né? E tirei aqui já a medida da maçã da esquerda, agora eu vou tirar a medida da distância da maçã. Deixa eu deixar assim que daí eu consigo ver melhor. Tirar a medida da maçã, a largura da maçã. Tá aqui a distância das duas maçãs, no meu caso aqui, né? Se você estiver fazendo duas frutas, né? Também vê aí como é o encaixe dela. A largura da segunda maçã, a maçã da direita. A altura da maçã da direita. A distância da maçã da direita para a maçã da esquerda em termos de altura. Uma está mais baixa que a outra, está desalinhada, né? Ok. Posso posicionar ali a posição do tipo do não é, como é que chama, da haste que prende a maçã ali, né? Da base em relação ao topo. E agora, gente, como se trata de uma figura... eu tinha falado, né, que eu falei sobre, que eu vi uma palestra muito interessante sobre um arquiteto, eu fiz algumas anotações, e daí ele falando sobre o desenho, ele falou assim: o desenho me desenha. O desenho é como se fosse grafar o meu sentimento. Eu corro o risco de riscar. Eu achei legal essas frases. Como é que ele colocou aqui? O desenho deve ser o seu companheiro, né? A busca de uma saída, a busca do homem. O homem está sempre buscando saídas, né? E fazer disso a sua evolução. Nós temos que estar sempre em construção através do desenho, né? Essa é a palavra de um arquiteto hoje, de uma palestra bem legal de arquitetura, bem interessante. Então é mais ou menos esse sentimento que o desenho ele é uma ferramenta da expressão, né? Mas ele é também assim aquilo que você é, aquilo que você se expressa, né? Bem interessante isso. Pessoal, eu não consigo ver os comentários de vocês, então se vocês forem falar alguma coisa, abra o microfone para eu ver, porque só assim não estou vendo ainda, tá? Ó, agora aqui eu comecei já o meu desenho, né? Estou pondo aqui a hastezinha da maçã ali. Em primeiro lugar, eu posicionei ele em relação à base e à lateral aqui, e agora eu vou fazer o desenho da maçã mesmo, como ela aparenta aqui pra mim. Ela é um pouco mais apertadinha aqui pra baixo, aqui mais fechado aqui pra baixo, e à medida que sobe ela fica mais larga. A curva dela. Aqui já deu pra ver que ficou muito para baixo a minha haste. Vou pôr um pouco mais acima em relação ao aquilo que eu consigo observar ali. Aí, agora já ficou melhor. Um pouco mais bojo na parte superior, um pouco mais estreito e menor aqui na parte inferior aqui. Um pouco reto, saindo um pouquinho aqui, um pouco reto lá. Ó, eu já capturei aqui parte do primeiro formato. É quase redondo, mas não é bem redondo, né? A segunda maçã que está do meu lado aqui, ó, de novo vou pegar também essa aqui um pouco mais ovalada, assim na parte
superior ali. E mais apertado lá para a parte de trás, mesmo, como se fosse a parte de trás da maçã, né? E essa está com a hastezinha quase de frente para mim aqui, que eu vejo ela de forma bem curta. Pronto, ó, aqui eu já peguei praticamente a forma principal. Já posso fazer mais ou menos o que seria a área da sombra projetada, ela quase tocando, né, no meu ângulo de visão aqui. Viu, Camila? Sabe uma coisa que isso que eu não sei, por exemplo, eu tô desenhando, deixa eu ver. Então, o que eu estou desenhando não aparece, fica pequenininho para mim aqui. Daí não sei, eu riscar isso aqui não vai adiantar nada, né, para vocês aí. Vila, fica pequeno para você porque o seu layout está de um jeito. Se a gente fixar a sua mão com o desenho, para a gente ficar grande. Mas, por exemplo, vocês conseguem ver o que eu estou desenhando? Sim, professor, dá pra ver, sim. É que às vezes foca e às vezes sai do foco. Agora saiu do foco. Aí agora tá focando. Aí agora tá focando, aí dá pra ver, entendeu? Mas dá pra ver sim o que você tá fazendo. Não perfeitamente. Isso, o detalhe é o seguinte, que aquilo que está sendo gravado é o que aparece ali na tela, entendeu? E na tela não aparece o desenho grande para mim, aparece pequenininho. Não dá pra ver nada na realidade. É isso que eu digo, eu vou gravar essa. Eu vou gravar. A tela aqui tá bem grande. A minha tá grande. Que eu tô no computador, então tá bom. Aham. Então, eu não sei se é isso que vai sair aí pra você daí, entende? Quando eu gravar essa aula. Bom, vamos ver, eu vou gravar e eu vou continuar o desenho aqui, né? E vamos ver o que vai. Seria melhor se você gravasse ensinando a gente. O que você quer dizer com isso, Natália? Sem ser pelo Meet. Ah, é. Uhum. Então, mas eu não sei como é que eu faço isso. Teria que fazer um vídeo à parte. Porque o que nos coloca em tempo real é o Meet. A verdade é assim, que as outras vezes eu consegui filmar a minha mão desenhando, né? Só que a câmera tinha muito baixa resolução. E agora eu consegui fazer com a câmera do celular, né? Que tem uma resolução um pouquinho melhor. Só que eu não estou conseguindo fazer essa conversação. Quando eu tento gravar a aula, ele grava um quadradinho pequenininho assim pra mim. Bom, mas vamos lá. As principais diretrizes nós já temos. Que é capturar as principais dimensões e agora trabalhar com... a resolução fica melhor em um vídeo gravado, isso que queremos dizer. Então, daí talvez eu vou gravar qualquer coisa, depois tiramos as dúvidas. Então tá, eu vou gravar então aqui a câmera do meu celular então. Deixa eu ver aqui. Deixa eu abrir aqui.
câmera que eu tenho aqui. Por que não aparece eu? Olá, agora estou eu aqui. Bom, agora tá aqui o meu desenho. Como eu estou fazendo aqui, ó. Então, essa para mim é a maçã da... Deixa eu ver se eu estou apresentando. Estou apresentando, vocês estão vendo a minha tela, né? É isso que eu digo, essa resolução aqui, ela, pra mim, ela fica tão fraca, assim, tão baixa a resolução, né? Mas olha lá, então o que eu fiz? Eu tirei as medidas das maçãs, transportei largura, distância, largura. Lembra, pessoal, tem que ter duas frutas aí. Tá? Pode ser diferente, pode ser igual. Mas tem que ter as duas frutas aí para vocês treinarem isso, tá? E depois eu medi a posição, primeiro largura e altura das duas, depois a diferença de posição entre uma e outra, tá? Entre a base de uma e a base da outra, porque eu fiz desalinhada. Evitem deixar um desenho de observação muito alinhado, assim, muito simétrico, né? Fica aquela coisa muito rígida, muito dura. O ideal é você deixar um pouco mais natural a cena, tá? No caso, depois que eu medi os afastamentos, a distância e tal, eu já tinha tirado as medidas gerais das duas maçãs e agora eu comecei a fazer o contorno de uma, né? Lembrando que eu consigo ver que ela é mais bojuda na parte que está aqui, depois mais estreita, mais apertado para a parte do fundo. Aqui ela é um pouco mais ovalada e achatada assim, né? Isso que eu consigo ver da minha cena, tá? Deixa eu ver aqui a minha cena. Cadê? Aqui, né? Ó, essa é a cena que eu consigo... Opa! Essa é a cena que eu consigo ver aí olhando aqui para minha imagem, né? Então daí eu posicionei a posição do caule, da haste, né? Em função da altura e da posição na horizontal. Já tenho eles posicionados aqui. Agora é uma questão de achura mesmo, né? Agora é totalmente uma questão de eu achurar, né? Esses dois volumes aqui, olhando sempre para a figura que a gente está desenhando, né, gente? Sempre olhando para a figura, tá? Então, por exemplo, eu olhando para a minha figura ali, deixa eu tirar aqui deixa eu dar um zoom aqui na prancheta do Corel, porque eu fiz uma foto, né? Então eu vou me guiar pela foto aqui, ó. Acho que aparece aí para vocês. Então eu consigo ver que na haste aqui, ó, eu tenho mais...
Deixa eu pegar meu lápis mais escuro só um pouquinho. Eu tenho mais áreas mais escuras. É legal a gente começar olhando sempre para as áreas que estão mais escuras. Então eu vou já de antemão colocar mais tramas ali, naquelas áreas que eu vejo que são mais escuras, né? Então automaticamente já vou colocando mais achuras ali. Lembrando que depois a gente pode diluir com a questão do cotonete, tá? Isso é bem legal assim. Aqui tem um pouco que passa aqui na frente. E daí tenho as áreas de vermelho que aparece na minha maçã ali. Eu também vou reproduzir aqui aproximadamente, né, essas áreas mais escuras. Aqui eu tenho a parte do cabinho dela, né, mais irregular assim. E agora essa curvatura da fruta eu vou dando com a própria textura que ela tem lá. Ó. E agora aqui é aquele momento em que o fato de a gente ter treinado as texturas, as achuras, né, faz com que a gente tenha um pouco mais de domínio sobre esse traçado que vai acontecendo praticamente seguindo a curvatura da fruta lá. Ó. Eu vou colocando mais trama, né? Onde eu sei que está mais escuro eu vou cruzar mais vezes, vou carregar um pouco mais forte também o grafite. Ó, aqui já capturei a área onde está mais escuro, né? Procurar fazer a trama, ou melhor, as achuras, mais ou menos no mesmo sentido daquilo que aparece na sua fruta, aí, para que ela tenha, que o próprio achura já vai mais ou menos desenhando também a posição dessa textura na fruta, né? Ó, já capturei aqui. Deixa mais perto para vocês verem. Mais ou menos as áreas de sombreamento ali, tá vendo? Deixei ali. Agora eu vou carregar as achuras, né? Vamos fazer essa primeiro aqui. Agora essas áreas, as áreas vermelhas, para mim, elas parecem que são um pouco mais escuras, né? Então eu vou colocar mais grafite nessas áreas.
Lembrando que é legal a gente fazer aquele carregar de achuras perto das áreas onde curva, né, a nossa... Porque é quase uma esfera, né, então... Existe uma área mais escurinha aqui. É que literalmente eu estou fazendo achuras cruzando. E vou colocando mais grafite à medida que eu quero deixar mais escuro, né? Com as tramas bem suaves, assim, sem ter pressa de acertar tudo já na primeira. Não, são camadas que a gente vai colocando, né? Fazendo literalmente como é que chama os tons daquilo que nós estamos representando. Esqueci de fazer a chamada de vocês. Pronto, ó, eu já distribuí áreas mais escuras, mais claras, né, com a ideia do vermelho, e agora eu vou colocando tramas aqui, ó. Se ficar muito forçado a trama, sobrepõe ou realça com mais outras tramas, né? Até pegar um tom ali que... Pessoal, agora ó, eu já fiz aqui a distribuição dos tons, né? Agora eu vou diluir um pouco esses riscos que ficaram muito evidentes aqui, tá? Como se eu estivesse literalmente embaralhando essas tramas, esfumaçando. Algumas eu puxo no sentido da própria textura da fruta, outras eu tranço para reduzir esse efeito de telinha, né? O legal do esfuminho é que você consegue dar o tom daquilo que é o gradiente, né? Agora eu tô fazendo um trabalho só esfumando, tá, gente? Esfumando com um cotonete, ó. Cotonete simples, assim, tá? Se você tiver o esfuminho, melhor ainda, né? Pode usá-lo sem medo de ser feliz. Eu estou usando no mesmo sentido da textura da maçã também. Para uniformizar o desenho. Tá lá. Agora, hora da
de mais cobrimento e uniformizar a uma certa uniformidade a achura. Tem umas manchinhas que acontecem ali também que fica. De novo, cadê meu cotonete? Vamos esfumaçar e diluir as achuras. Eu sinto aqui assim que eu posso dar um pouquinho mais de sombra aqui no fundo que vai ficar melhor, vai, como que diz, vai dar mais a sensação de curvatura, de sombreamento, assim. Eu vou forçar um pouquinho mais a minha sombra aqui, tá, gente? Antes de fazer a sombra da fruta mesmo, né? Quase contorno, assim. Eu tenho um brilho bem aqui, ó, que depois eu vou fazer com a borracha, tá? Ó, aqui até onde eu estou chegando aqui já tá legal aqui já. Vou fazer o desenho da sombra projetada lá. Que emenda e funde aqui com essa parte. É legal fazer a sombra projetada sempre um pouco mais escura do que a nossa peça, né? No caso é a fruta ali. Ó, fiz trama para um lado. Agora eu vou fazer trama para o outro lado. Fazer mais uma trama, procurando sair mais forte, né, da parte do contorno para cá. Agora eu vou literalmente preencher aqueles espaços vazios assim. Tá lá a sombra projetada já. Agora eu vou uniformizá-la com o esfuminho.
E só vou melhorar a saída dela aqui, que tem quase uma parte mais escura aqui ainda. Uma sombra quase dentro da outra sombra. Tá lá. Eu acho que eu não consegui seguir bem aqui. Tem uma parte meio quadradinha da minha maçã aqui. Ficou muito bolinha a minha maçã. Mas já dá pra ver aqui o efeito geral aí. Sempre é bom a gente tirar a marca que fica às vezes das achuras com o esfumaçador, com o esfuminho, né? Você esfregar e você vai ver que ele vai uniformizar melhor, né? Conseguiram ver aí? Conseguem ver? Deixa eu te fazer uma foto, mandar no WhatsApp aqui na foto vocês veem melhor. As maravilhas da tecnologia. Lembrando que a ideia é vocês desenharem duas frutas, né? Eu fiz a primeira aqui, a minha agora o jeito que eu peguei ela ficou meio, não, ficou muito achatada. O que aconteceu? Ah, essa tá melhor. Ah, a Gabriele tá de aniversário. Parabéns. Faltou a definição do brilho, tá, gente? Então vamos lá, vamos fazer o brilho aqui. Pela posição que eu vejo, ele tá mais ou menos aqui assim. Eu vou fazer esse brilho. Com a borracha, totalmente aqui com a borracha. A outra maçã tá numa posição semelhante, né? Só que ela tá, como que diz, de lado. E de novo eu consigo ver as áreas de mais preto, que tá mais escuro, né? Começo colocando as áreas mais escuras ali. Passando lá por trás do caule. O cabinho também tem uma parte mais escurinha nele. E de novo, ó, tem que seguir como que diz assim, o desenho da textura da fruta, né? No caso ela abre assim, ó. De novo faz tipo uma área mais clara aqui. Ó, já achei a área que está mais clara, né? E agora vou fazer a achura vindo de lá para cá, né? E daqui para lá para capturar essa área. Antes disso, deixa eu fazer a chamada. Puxa, tem uma revolução aqui. As coisinhas. Deixa
Deixa eu anotar aqui, pessoal, quem está aqui, porque o livro... Não sei onde é que foi. Ah, tá aqui. Pessoal, vou fazer a chamada de vocês. Hoje é dia 8. Então, a Andressa Lima. Andressa, está presente aí, Andressa? Ok. A Brenda. Não. A Caterine. Ok. Celine. Ok. Gabriel. Gabriela Arce. Ok. Gabriele, está de aniversário hoje, né? A Gisele. Não. O Gustavo Souza. Ok. A Érica. Érica, você tá aí, Érica? Ok. O João Pedro, não. A Camila. Ok. Latife. Eu vi a Latife entrando uma hora, mas não vi, ela não ficou, né? A Laura. Ok. Natália. Ok. O Rubens. Rubens, tá aí, Rubens? Então, ok. Isso. A Sara. Também ok. A Tabata. Hoje não vi a Tabata. E a Vânia. A Vânia tá aí, né, Vânia? Dá um ok aí, Vânia. É ok. Então tá, pessoal. Continuando aqui. Então, da mesma forma, o que acontece? Eu defino as áreas, eu consigo lendo as áreas mais escuras lá, né? E já vou colocando elas aqui mais ou menos na posição que os meus olhos estão vendo. Ó. Eu vejo manchas mais escuras aqui, né? Aqui. E eu vou literalmente colocando segundo aquilo que nós estamos observando. É desenho de observação. A primeira fase da nossa disciplina praticamente era observar o quê? A forma e as dimensões. Forma e dimensão. Agora, a gente tem que observar a textura, o comportamento da luz, a sombra. Né? Agora é um pouco mais completo essa observação. E agora eu estou reproduzindo conforme eu vejo aqui as texturas. E eu vou seguindo um pouco a curvatura do objeto. Se for a banana, se for a maçã, né? Eu começo a ver as... Ó, aqui já defini de novo, né? Mais ou menos as posições das áreas mais escuras, tá vendo? Ó? Semelhante ao que eu fiz anteriormente.
definir as áreas mais escuras. Agora eu começo a colocar o preenchimento de, como que eu vou dizer, de tom mesmo, né? Esse aqui é um tom mais escuro. Estou fazendo tudo para um lado aqui primeiro, ó. A Ashura. Agora vou cruzar a Ashura aqui para fechar o tom lá. E esses são os tons mais escuros que eu estou colocando. Essa área aqui um pouco, para mim, aparece um pouco mais alaranjada, né? Eu já vou preencher ela também. Ah, isso. Depois eu mando sim o resultado no grupo. Eu acho engraçado que eu mando lá, daí vocês dizem, uau, não sei o que e tal. Eu não estou mandando para me exibir, não, gente. Eu mando para vocês terem uma ideia. Vocês ficam elogiando lá o desenho. Nem tanto assim. Vocês também, se vocês seguirem a receitinha de bolo, vocês vão chegar no mesmo lugar lá também. Ó, aqui, pessoal. Opa, marcou lá. Eu estou colocando... Ah, legal. Eu estou colocando aqui, ó, o preenchimento de textura agora, tá vendo? Eu vou fazer uma textura cruzando com aquela primeira lá. E como eu já tinha feito aquelas outras lá, né? Então agora ela vai... Aquilo que estava forte tende a continuar forte. Aquilo que estava fraco tende a continuar fraco, né? E vou diluindo isso aqui, ó. Deixa eu gastar um pouco a minha ponta aqui. Fazer outra posição de Ashura. Ó, eu já coloquei praticamente quatro sentidos, né, das Ashuras. Pronto, ó, agora eu já posso, como que eu vou dizer, esfumaçar isso, né, para ele... Aqui deixa eu só melhorar um pouquinho aqui, ficou muito redondinho aqui, é um pouco mais esparramado essa área aqui de... sombreamento pega meio por trás lá. E agora vou esparramar aqui com o cotonete novo, que é o esfuminho. E aqui de novo, fundindo as tramas. E uniformizando a textura, deixando áreas mais claras, mais escuras, né? Pronto, agora esfumacei toda ela. Agora eu vou de novo fazer as tramas, né? As tramas, a textura da fruta mais ou menos
conforme eu vejo ali, para marcar um pouco mais esses riscos que eu vejo da minha fotografia ali, da minha foto. Que no caso é a mesma coisa que eu estou olhando, vamos dizer, né? Vou marcar aqui um pouco mais da sombra já, ó. Cruzar a trama novamente. Cruzando para um lado e para o outro. Ó, dois sentidos da trama, né? Lembrando que depois é legal a gente carregar um pouco mais a sombra projetada. Sempre é legal que ela fique mais forte do que o elemento que a gente está desenhando, né? Pronto, aqui já consigo esfumaçar aqui. Fundir as tramas para não ficar aquela coisa peneirinha demais, né? E vou diluir para um pouquinho para lá. Carregar um pouco mais aqui na saída. Carregar mais. Aqui só que eu cometi ficou muito forte essa chura ali, mas no final vai dar certo. Diluímos. Carregar um pouco mais a parte escura aqui. E está lá mais um exemplo de da outra maçãzinha. Aqui também eu tenho um pouco de brilho aqui, eu vou fazer aqui na borracha aqui. Meio artificial esse brilho ali, mas certo, pessoal?
Vou tirar foto aqui para vocês verem como ficou meus desenhos. Deixa eu colocar a assinatura aqui. Não esqueça de inventar uma assinatura aí para vocês aí, tá? Tem que colocar a data, né? Fica bom assim também. Vamos colocar a data hoje. Hoje é dia 8 de julho de 1920. Agora tem que tomar cuidado para não confundir a data aqui. A segunda maçã, eu diria que o que eu não estou gostando muito dela é a sombra da saída do caule dela, que não ficou muito natural. Ficou muito redondinho, não sei, acho que tinha que passar um pouco mais por trás assim do ápice dela e vir um pouco mais à frente aqui, não sei. Meio... Deixa eu mandar aí. Tá lá, mandei. A primeira maçã ficou um pouco melhor. Eu acho que eu tinha muita área de amarelo ali e eu não dei muito contraste. Eu acho que tinha que aumentar um pouquinho mais o contraste dessa área para... Ela é meio riscada assim. A primeira maçã ficou melhor que a segunda. Para vocês verem como o professor também tem uma hora que tem que refazer e treinar para melhorar. Se eu quiser a perfeição é com o treino, né? Com a repetição mesmo. Né? No caso de vocês estão fazendo a primeira vez aí, é natural que não chegue assim já de cara num excelente resultado. Mas o importante é reproduzir a técnica. Vejam que desenhar uma fruta às vezes tem uma coisa um pouco mais fácil, eu acho mais fácil, porque eu não tenho que reproduzir aspectos de transparência e translucidez, que é o caso do vidro e daquele outro desenho que nós fizemos, né? Mas é um desenho que também você tem que estar atento às áreas de maior brilho, menor brilho, onde tem mais contraste, o sombreamento é muito importante, no caso se tem o reflexo, né? Então, isso é importante, essa percepção. E isso é treinar o olhar também, isso é desenho, é desenhar observando o modelo que você tem na sua frente ali, né? Então, passa sempre por um aspecto assim de observação mesmo, né, gente? Tem que... É por isso que se chama desenho de observação, né? Tem que observar, colocar bastante vezes os seus olhos sobre o modelo, para você garantir assim que está desenhando o mais próximo possível da realidade, né? Que é essa nossa ideia sempre. Certo, pessoal? Desculpem hoje aí o atrapalho aí que eu tentei usar uma câmera, não deu, daí voltei para trás com a outra e tudo, e voltou na câmera inicial, mas eu acho que vai surtir um efeito aí para vocês aí. Deixa eu ver se eu consigo pegar por aqui o desenho. Isso, aqui, né? Aqui o desenho que eu fiz aqui agora, né? Ok, pessoal? Por hoje é só. Treinem em casa, façam o exercício. Se precisarem alguma outra orientação, alguma pergunta, valeu, Rubens.
pode ficar à vontade, se você ficar desenhando aí, eu estou aqui à disposição, tá? Como se eu estivesse te orientando aí sem problema nenhum, tá? Mas hoje era isso aí que eu queria trabalhar com vocês. Valeu, Caterine, valeu, Camila, tudo de bom. Uma boa noite para vocês, tudo de jóia aí. Valeu, Caterine. Boa noite, Sara. Valeu, a Celine também já saiu. Natália, bem. Valeu, Gabriela. Ok. Andressa, quer falar alguma coisa? Fica à vontade. Opa, não estou te escutando. Só um instantinho, deixa eu ver aqui. Será que tá baixo o volume? Oi, você falou alguma coisa, Andressa? Ué, não estou escutando. Eu vejo que mexe ali. Deixa eu só colocar um fone aqui. Isso, escreve aí então que eu acho que eu não consigo te ouvir. Ah tá, projeção da foto. Você mandou, Andressa? Ah, tô vendo aqui. Se diz com relação à sombra, ó, a minha sugestão que você faça, primeiro que é legal você seguir a direção que acontece daquilo que você consegue observar, que nem no meu caso, eu via que a posição da sombra, né, as duas meio pro mesmo lado, assim, né? Eu acho que a grande sacada da sombra é você conseguir marcar ela um pouco mais forte do que o elemento que você está desenhando. No teu caso, é mais ou menos isso. Eu acho que ela está de bom tamanho, assim, tá? Eu acho que só talvez pode carregar um pouco mais a saída da sombra, digamos, do limite da onde está a peça mesmo, ou melhor, a maçã ali, né? Pode carregar mais forte a saída da sombra, tá? Como eu fiz aqui, ó.
Se você olhar, aqui tem um tom da fruta, né? Depois eu saio sempre mais forte, né? Embora tenha aqui, ó, uma sombra dentro da outra, né? A mesma coisa aqui, ó. A maçã está aqui, mas eu saio com ela bem mais forte para marcar essa sombra. Mesmo que depois da sombra ali eu vou esmaecendo ela, tá? Mas a saída sempre é mais forte em relação à peça que você está desenhando. Então, se você marcar, daí vai ficar melhor. Daí você vai conseguir separar um objeto do outro. Mas que estranho, você abriu o seu microfone e eu não consegui. Eu vi que você estava tentando falar, mas eu não ouvia nada. E outras pessoas falaram e eu ouvi o som. Será que teu microfone está baixo? Ah, talvez é do computador. Então tá. E você, Gabriela, está precisando de alguma ajuda, alguma coisa? Quer fazer uma foto e mandar para mim ver também? Eu já te oriento também alguma coisa.